Olá, galerinha do primeiro ano, né? Nesta aula, nós vamos rever o assunto que foi visto na live da semana passada, certo? Um pouquinho sobre a questão de religião e ciência, né? E em qual foi o momento histórico que essas duas formas de conhecimento, né, se separaram, certo? E aí também um pouquinho falando sobre a questão, né, dos projetos de desenvolvimento sustentável, certo? Aqui nós temos uma música, né? Entre a ciência e a religião, né, do Mumuzinho, a autoria, né? E ele fala o seguinte: primeira boa invenção, a roda. O homem evoluiu com fogo. Qual é a fonte da vida? A água. Qual é o formato da Terra? Um globo. A luz da noite é a luz da lua. Quem conta as horas é o tempo. Quem faz o que faz o país é o povo. Certo? Então, ciência e religião têm uma visão diferente. O que vale é o coração da gente. A ciência e a religião defendem seus interesses. Certo? E aí, né, ele trata dessa música aqui, para a gente poder fazer o nosso comparativo, né, entre ciência e religião. Duas formas de conhecer, né, um a Deus e outra as situações, os fenômenos que ocorrem na natureza. Certo? E aí, né, praticamente no início, né, da história da humanidade, não havia diferença. Você sabe que existiam os curandeiros, né, em muitas culturas, né, o reis, né, reinados, onde tinha reinados, sempre tinha aquele curandeiro, né, a gente vê na Bíblia muito, mesmo tempo dos hebreus, antes mesmo dos hebreus, tinha aquelas pessoas, os sábios, né, as pessoas que aconselhavam os reis, né, os imperadores, né, e eles tinham um certo poder místico capaz de curar, capaz de fazer determinadas poções mágicas, certo? Então não havia, né? Na verdade, a ciência ainda não era uma ciência como a gente conhece hoje, um método científico. Era uma forma de trabalhar com a natureza, né? Então, era como se fosse uma pré-ciência. Então, não havia distinção, né? Mesmo aí até o século XVII, não havia distinção entre ciência e religião. Tudo, né, caminhava juntos, né, na mesma situação. Então, com o passar do tempo, né, é que eles começaram a se debater, né, a questionar uns aos outros, né? Por exemplo, a ciência, o Ptolomeu, né, eles começaram a questionar a questão da rotação da Terra com relação ao Sol, né, movimento de translação e rotação, né? Alguns religiosos achavam que a Terra era plana, né, como muitos hoje acreditam, né? E aí não, era uma Terra redonda, né? Que a Terra o Sol era o centro do universo e não como a gente imaginava que a Terra era o centro do universo, porque na verdade a Terra biblicamente ela é o centro da criação divina, né? Então você colocando o Sol como centro do nosso universo, né? Nosso sistema solar, era como se dissesse que o Sol era a criação mais importante de Deus, mas no fato, no entanto, isso aí não é verdade, né? É um equívoco dos religiosos na época, porque a criação de Deus, que é o homem, ela continuava sendo o principal ponto, né, da criação. O Sol, na verdade, é um astro. Então, muitos eles acreditavam que não, você está colocando o astro-rei como a coisa mais importante do universo. Não, ele só ocupa aquela posição de estar. Biblicamente, continua sendo o homem a principal criação dele, certo? Então, eles começaram a fazer algumas perguntas em relação a isso, né? Com relação a alguns fenômenos que ocorriam. Será que esse fenômeno tem justificativa? Será que tem uma lógica? Eu tenho como embasar, eu tenho como fazer isso, né? Então, eles sempre achavam isso, né? Na própria teoria da biologia, né? Eles achavam que se você botasse pão, é, 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 pano de chão sujo, né? Migalhas de pão, do nada aquilo dali gerava-se ratos e baratas, chamada geração espontânea. Então, houve o papel da ciência em desmistificar certos fenômenos que somente a igreja, né, as igrejas, né, detinham esse poder, né? Então, muitas das vezes a gente pensa que o homem científico, ele não tem fé, né, mas não é verdade, né? Fé é justificada através da ciência, gente, certo? Nós temos aí, por exemplo, medicamentos que estão sendo surgindo ao longo da pandemia, né? Então, é necessário eles trabalharem com a pílula de farinha, que eu já falei aí na live da semana passada. Então, o que essa pílula de farinha? É justamente para ver se o poder da mente não é maior do que o poder do remédio, certo? A pessoa pode se curar de um câncer sem tomar nenhum medicamento? Pode. A ciência justifica isso? Não. Aí nós adentramos na metafísica, né? Na parte da religião, né? Deus operou um milagre. Então,
ciência e religião, né, elas trabalham com a fé, sim, né? Então, os gregos, eles também, né, contribuíram, de certa forma, para o surgimento de astronomia, algumas ciências matemáticas, física, química, certo? Através da filosofia. Lógico que esses conhecimentos já eram vistos, né, pelas civilizações antigas, maias, astecas, né? Tudo isso, egípcios também tinham conhecimento sobre isso, né? Então, essa visão, ela tirava essa questão da divindade, né, da natureza, né? Então, tudo haveria de ter uma explicação científica, embora alguma coisa não anule outra, deixe bem claro, certo? E aí, no século XVI e XVII, a ciência passa a considerar os avanços, né? Aí começou a surgir um monte, a imprensa, né? Imprimir livros, isso aí foi fundamental para que as pessoas pudessem ler, porque antigamente as pessoas não liam livro, né? Bíblia, não lia. Sabe? A única pessoa que conhecia a Bíblia era o padre, né? E mesmo assim as missas eram rezadas em latim, né? Então teve aí um passo do avanço para a invenção da imprensa, né? E a popularização da Bíblia. A Bíblia, né? Conta alguns filmes, né? Que ela tinham, né, pontas marcadas com veneno. Então, aquela pessoa que fosse folhear o livro, depois passasse a mão na boca, ela acabava morrendo. As pessoas diziam, ó, não pode, te avisamos, você não pode mexer na Bíblia. É um livro sagrado, só as pessoas extremamente consagradas que podem abrir, né? E esse coube, né? A sociedade coube a tirar esse mito, né? E aí, né, o avanço dos livros, né? E alguns progressos, né? Na eletricidade, diversas na questão da saúde, né? Culminaram com o avanço do pensamento humano, né? Então, a Bíblia também fala que a Igreja Católica ela também financiou. Chegou um momento que ela falou, peraí, muito que a ciência está pregando, né, tem razão, tem lógica, certo? Não é dizer que a ciência ela vai contra Deus. A ciência tenta justificar fenômenos que ocorrem que são explicados no âmbito divino, né? Então, começou a ser incentivada como obra de caridade. Eles incentivavam aquelas pessoas que buscavam, por exemplo, avanço na navegação, né, na descoberta de orientação do mar, da terra, né? Tudo isso, né? Na questão da medicina, prevenção de doenças, né? A sepsia, isso aí foi fundamental. A igreja também passou, de certa forma, a ter um caráter de assistencialismo, né? Justamente para ajudar a melhorar a qualidade de vida do homem. Chegou um momento que ela viu que ela seria mais importante sendo aliada do que sendo, né, adversária. E a ciência moderna, né, ela se vai pela aplicação constante do método experimental, testar para ver se aquilo realmente funciona ou não, né? Uma vez mais, foi uma visão religiosa que incentivou esse acontecimento, né? O trabalho manual, né? Sine qua non, fundamental, né? A gente lê assim, para a aplicação do método experimental. Não era muito bem visto pelos antigos gregos, né? O trabalho manual não era bem visto como uma atividade de um filósofo. O filósofo, a atividade dele era pensar. Então, o trabalho manual não existia muito esforço intelectual, né? Era uma coisa mais, né, mecânica, né? Então, a ciência era vista como algo puramente teórico, que não pertencia, não. Então, o homem ele achava que, pelo fato da ciência ser uma atividade bastante teórica, né, não teria função na vida, né? Na verdade, o que realmente importava seriam os trabalhos manuais, que esse sim teria uma praticidade maior, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Depois, né, houve esse cisma no Renascimento, né? Surgiram grandes obras literárias, grandes filósofos, grandes pensadores, né? Começaram a questionar sobre Deus, sobre o mundo, sobre as relações de trabalho, sobre as relações de tudo, né? E aí, né, nasce propriamente uma ciência totalmente desvinculada, né, da religião. Um grande fator também que contribuiu para isso foi a Reforma Protestante, né? O Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica, né? Editou suas 95 teses de Wycliffe, né? E aí, a partir daí, ele começou a ser patrocinado por reis, né, que tinham afinidade com o seu pensamento, certo? E aí também surgiu uma outra teoria, né, que naquela época a Igreja Católica condenava, né, o lucro, que era chamado de usura. E já o protestantismo ele não vê dessa forma. Né? Para ele, todas as pessoas podem ser ricas sem nenhum problema. Já a Igreja Católica não. Naquele pensamento arcaico, era que somente aquelas pessoas que Deus tinha escolhido para ser ricas poderiam ser ricas. Aquelas que desejassem não conseguissem, né, era chamado de usura. Então, a Reforma Protestante, como eu falei para vocês, ela abriu o caminho também para a ciência, né? No caso da impressão de livros, mais livros, editais,
manuscritos, né? Tudo isso fez com que surgisse um pensamento reflexivo acerca das coisas, né? Da reflexão, né? E aí também, né? Depois tem a questão do iluminismo, mas uma outra questão revolucionária na Europa, né? Novamente, grandes pensadores, grandes cientistas começaram a desenvolver trabalhos maravilhosos, né? E a sociedade começou a evoluir, começou a questionar, né? A posição da Igreja Católica, né? É interessante observar que todos os cujo patriarcado se chamam, né, conhecidos como cristãos convictos, né? Os cientistas, como eu falei para vocês, a ciência ela não é desvinculada da religião, né? Copérnico, Galileu, Descartes, Kepler, Newton, Robert Boyle, todos eles, né, tinham uma afinidade com religião, né? Como eu falei para vocês, Ptolomeu descobriu que a rota da Terra com relação ao Sol, ela não era circular. Então, uma circunferência é um conjunto de pontos aqui distante a um ponto único chamado de centro. Então, é uma rota perfeita. Ele viu que era uma rota elíptica, né? O que isso aconteceria? Né? Ele ficou triste porque ele achava que Deus tinha errado. Mas, na verdade, não é assim, né? As coisas são como são, né? E não há erro nesse fundamento da afirmação da criação de Deus, né? Então, qual é o papel da ciência atualmente? Exatamente isso, é buscar a resolução de problemas, né? Inventar novas tecnologias, né? Embora o homem cada vez mais polua mais, destrói mais o planeta, né? Nós vemos consequências como estamos passando atualmente. Então, o papel da ciência justamente é isso, né? Além de questionar as coisas, né? Que já se questionam muito, é propor soluções para problemas, né? Aí nós temos o desenvolvimento social, que é a base forte da nossa disciplina, né? Desenvolvimento de sustentabilidade, é corresponsabilidade social. O que é vencer corresponsabilidade social? Você é corresponsável por aquilo que acontece no meio ambiente, né? Então, quais ações que nós devemos fazer? Ações que vivem a preservar o meio ambiente. Esse aí é um dos pilares da nossa disciplina da PEGS, certo? Então, a função é o aperfeiçoamento do conhecimento em todas as áreas, né, para tornar a existência humana mais significativa. Então, uma comunidade em equilíbrio com o planeta, com certeza, né, ela vai viver muito melhor do que em desequilíbrio, com guerras, destruição, poluição, né? Então, o papel disso é fornecer um equilíbrio para a sociedade como um todo, né? O conhecimento é relacionado com a razão, né? Eu penso, logo existo. Então, eu tenho que ter uma razão acerca daquilo para me poder basear. Nada é explicado para, por que saiu um raio? Porque Thor veio lá de cima e soltou um raio, né? O martelo de Thor. Não é assim que as coisas funcionam. É necessário ter uma justificativa. Se não houver nenhuma justificativa para aquele fenômeno, ele é dito chamado de senso comum. Eu não tenho nenhum embasamento científico para me explicar uma situação, né? Então, aí ela vai entrar no senso comum. O senso comum é uma explicação mitológica, ou então uma explicação vulgar, alguém dá sem nenhuma justificativa, certo? E aí nós temos aí um quadro relacionado à questão da pesquisa, né? Básica, né? O objetivo é gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência e também aplicada, né? Também gerar conhecimento para a solução de problemas específicos, né? Quanto à sua forma de abordar, né? Como o seu método de agir quantitativa, né? Eu tenho valores de números e qualitativa eu quero saber só valores, né? Que o descrevem, né? Qualidades, atributos, né? Abstratos. Com os objetivos ela pode ser exploratória, né? Vir a explorar, né? Maior familiaridade, né? Em vista a construir hipóteses, né? Ela vai explorar aquele assunto. Descritiva, ela só vai descrever uma determinada ação ou fenômeno que está ocorrendo e estabelecer a relação entre as variáveis. E explicativa, né? Fatores que determinam que ocorram aqueles fenômenos, né? E quando os procedimentos, aí nós vemos também a questão de como ela foi feita, né? Ela pode ser uma bibliográfica. Na pesquisa bibliográfica, ela só vai levar em conta os livros e assuntos e artigos que pessoas que já falaram sobre aquele determinado assunto. Documentar, eu vou pegar documentos, né? Jornais, periódicos, revistas, e vou fazer um resumo e aí vou basear na minha pesquisa. Experimental, né? Laboratório de física, de química, vou fazer experimentos, né? Para trabalhar tudo com a questão do método científico, né? Teoria, observação, hipótese, teoria, até o programamento das leis, né? Então, a parte prática está trabalhando num aspecto experimental. E de levantamento, eu vou fazer uma pesquisa para interrogar as pessoas, né? Quantas pessoas no seu domicílio possuem celular? Na sua casa, você tem quantas televisão, quantos cômodos, né? O IBGE, através do censo, ele também faz uma pesquisa de levantamento. Estudo de caso, eu vou pegar um caso específico e vou trabalhar com ele, né?
mortandade em maternidade tal, no período tal. Então, eu vou fazer um estudo de caso naquela maternidade específica para ver o que aconteceu com aquela morte daqueles bebês. Entendeu? Pós-fato. Ex post fato, né? Quando o experimento se realiza depois dos fatos. Né? A vacina também ela tem uma certa que relacionada a isso aqui. É ex post fato, né? Quando o experimento se realiza depois dos fatos. Né? E a ação realiza em estreita associação com uma ação ou resolução de um problema coletivo. E participante, né? É a interação entre os pesquisadores e investigados. Também a pesquisa da vacina também inclui aqui. E aí, né? Nós vamos ver aqui um pouquinho da questão dos objetivos, né? Desenvolvimento sustentável, as famosas ODS, que o IEMA participa através da rede PEA Unesco. Né? Nós somos associados a uma entidade internacional. E aí nós temos esses objetivos aqui para cumpri-los, né? O número 1 é a erradicação da pobreza, né? Trabalho de mais rendas, distribuição de alimentos em áreas de risco, né? Erradicação da fome também, qualidade de saúde, nós entramos, por exemplo, pesquisa da água, né? Com lixo, né? Tudo isso que refere à qualidade de vida, né? Saúde, está relacionado a esses projetos. Educação, como eu falei para vocês, alguns alunos já falaram também a questão, por exemplo, letramento, uma escola que tem dificuldade. Igualdade de gênero, masculino e feminino, transgêneros, certo? Tudo isso entra também aqui. Né? Água, limpo, saneamento. Né? Você sabe que na nossa sociedade a porcentagem de saneamento básico é muito pequena. Energia renovável, uso de energia solar, energias fontes alternativas, certo? Empregos e de crescimento econômico, aí nós entramos também com um pouquinho da administração, da logística, certo? Por exemplo, o programa Mais Renda, que existe em alguns IEMAs, né? Inovação, vou criar uma ideia totalmente diferente que vem resolver um problema, né? Redução das desigualdades, muito bom também. Cidades, né? Sustentáveis, consumo responsável, 12, né? Combate às mudanças climáticas, vida debaixo d'água, né? Vida sobre a terra, paz e justiça e parcerias pelas metas. Então, todos esses 17 objetivos sustentáveis, né, o IEMA faz parte, e aí nós vamos buscar através da PEC, né, ao longo desses períodos que nós iremos tratar com essas disciplinas, todos esses assuntos. Né. Esses aí são os principais temas que vocês podem trabalhar. Lógico, vocês podem trabalhar com outros temas que não sejam esses, mas esses são os principais que nosso IEMA, né, abraçou essa causa. Certo? Aqui também tem um pouquinho da explicação de cada um, certo? Acabar com a fome, segurar uma vida saudável, uma educação inclusiva, né? Por exemplo, na minha escola, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem dificuldade, baixa visão ou cegueira, então eu posso vir aqui e fazer um programa de capacitação para os docentes e também de adaptação à escola para que esse aluno, né, venha aprender suas atividades em braille. Ou também o aluno, ele possui necessidades audiovisuais, né? Então, eu preciso de ter pessoas que saibam falar, né, a língua língua dos sinais. Então, tudo isso vai entrar nessa ODS aqui, certo? 4. Paz e justiça, né, remover sociedades pacíficas, trabalhos de erradicação de drogas, né, trabalhos de inclusão, cursos de informática para locais que existem violência. Certo? Também posso fazer isso. Certo? E aí tem uma série de ações que vocês, ao longo do tempo, poderão participar e poderão propor ideias para os seus professores. Certo? E aí, né, sim, eu posso, estou no primeiro ano, estou bastante motivado, quero fazer meus projetos, porque isso é importante para o meu currículo como cidadão do século XXI, né, e como pessoa inserida na atual sociedade. A nossa sociedade precisa muito de pessoas que confiem em si e que estejam dispostas a fazer um mundo melhor. Né? O sucesso ele depende de uma trajetória, né? Idealize, tente, faça de novo, continue fazendo. Né? O impossível é desculpa para o desistente, o desafio para o vencedor. Então, cada atividade que seja proposta é como se fosse um desafio, e você deve aceitar. Né? Dizer que não pode, que é muito difícil, que eu estou cansado, que eu não consigo, são palavras negativas que você deve tirar do seu vocabulário. Né? Hoje você tem a oportunidade de construir o amanhã que você deseja, então não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Né? Foco no que quer, o resto é distração. Né? Jogos, celulares, geralmente tiram bastante a nossa distração, portanto, é fundamental que você tenha o objetivo e caminhe para ele. Né? E se o plano não funcionar, mude o plano, não a meta. Né? Não desista da sua meta.
Se minha meta é ser um grande técnico, projetista, um pesquisador, e eu não estou conseguindo, mude seus hábitos, mude a sua meta, mude seu plano para que você não perca sua meta. Certo? Então, por hoje é só. Espero que tenha dado uma explicação sobre esse assunto. Certo? Na próxima, nós vamos trabalhar sobre indicadores sociais. Até breve.